Atenção, preste bem atenção. O item 6 é reduzir a tensão. Isso é muito difícil, né? Porque quando geralmente a gente começa a ser movido por várias emoções, principalmente não necessariamente só sobre, né, aquilo que está relacionado com outras pessoas, mas principalmente aquilo que está fora do nosso controle. Às vezes é a questão, por exemplo, como eu já trouxe de desemprego, doença e tudo mais. Essa tensão geralmente vem em momentos que são momentos mais, que você se sente mais isolado, elas vão aumentando ao longo do dia, né? E é importante perceber isso, né? Geralmente ela vem cometida por uma forte tensão aqui na região do pescoço, até por isso que trouxe nessa imagem ali da tensão. Tem algumas dicas, nem sempre vai ser, né, fácil de seguir as dicas, porque essa tensão ela também traz uma certa paralisia, um certo bloqueio, uma certa motivação de você querer fazer alguma atividade de relaxamento. Mas é importante, né? Por exemplo, todas as vezes que eu me vi envolvido com a tensão, quando eu fui caminhar, né, era de dia, eu fui caminhar, eu voltei muito melhor, né? Assim como fui seguindo algumas das etapas. Então, o primeiro passo, assim, é entender que a atenção ela faz parte do DNA e estava relacionado com a nossa sobrevivência, né, desde a pré-história. E aí acho que quando começar a subir, e aí quanto antes você for percebendo que a tensão ela está subindo e ela vai chegando a níveis mais extremos, você já se proporcionar um momento de pausa, de relaxamento, fazendo alguma coisa que você goste, né? Às vezes aquela atenção está relacionada a um determinado assunto, então sai de cena e volte em outro momento a tratar sobre aquele assunto, vai fazer um outro tipo de atividade, né, que te tire um pouco daquela cena. Uma coisa que para mim, por exemplo, me ajuda, né, como eu já falei da caminhada, já falei sobre às vezes ouvir música, às vezes é difícil concentrar, por exemplo, num filme, numa série, mas às vezes eu coloco tipo uma série daquelas que eu já sei um pouco do contexto. Então, séries antigas, como Os Normais, por exemplo, é uma coisa que não funciona. Para mim é super atual. Né? Assistir, por exemplo, Maratonei Todo Mundo Odeia o Chris, em momentos de tensão, que também é totalmente aleatório, nunca tinha assistido e adorei. Né? Inclusive, gostaria que tivesse outras temporadas no streaming. Mas vou assistir uma coisa que eu gosto, né? E isso desconecta assim um pouco da cena. Assim, também uma coisa que é importante é controlar a intensidade, né? Então por isso que também é importante os outros passos de saber medir a intensidade. E acho que à medida que você vai se permitindo, você vai encontrar o jeito certo ali que funciona para você. Às vezes eu vou lavar a louça, vou arrumar a casa, o ambiente como um todo, assim, se eu estou ficando tenso, o ambiente está bagunçado, só multiplica a minha atenção. E quando eu termino de arrumar, eu falo, nossa, como isso me fez bem. É como se eu tivesse arrumado também um pouco da bagunça interna, né? Dizem que a bagunça externa reflete muito bem a bagunça interna, então dá uma observada nisso também, tá? Então aqui são algumas dicas, eu sei que é difícil, mas é importante tentar colocar em prática, né? E quando a gente fala muito sobre tensão, tensão que você não consegue controlar, vale reforçar que existem questões que estão muito fortes, são muito fortes, emocionais, e que a gente precisa perder o preconceito sobre tratamento médico. Então, o apoio do psiquiatra, às vezes um apoio medicamentoso que o psiquiatra vai indicar para o seu caso, porque existem diversas medicações para diversas situações diferentes, e ele vai saber direcionar melhor qual é a sua, e tratamento também com apoio psicológico, né, em terapia, que faz um pouco dessas técnicas aqui do curso, mas com acompanhamento, com um profissional ali qualificado, né, e não tão autodidata como eu proponho aqui no curso, né, que vai te dando essas técnicas para você fazer isoladamente. Ali você tem a oportunidade de fazer com esse profissional e depois aplicando essas técnicas e cada vez mais, né, vai ficar fazendo mais sentido.